Se você está vendo esse vídeo, possivelmente é porque você tem interesse no nosso livro de instrumentação cirúrgica em ortopedia e deseja saber mais sobre esse livro, conhecer mais sobre os detalhes desse livro, e talvez você esteja se perguntando, será que é possível aprender instrumentação cirúrgica em um livro? Será que esse livro realmente, de fato, vai me ensinar sobre as questões de OPME, técnica cirúrgica, passo a passo, aquele mundo complexo daqueles parafusos, daquelas chaves? Será que esse livro realmente vai conseguir fazer com que eu aprenda sobre instrumentação cirúrgica na ortopedia? É sobre isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de forma detalhada para que você possa entender realmente se esse livro vai ou não fazer sentido para você. Eu peço só que você tenha alguns minutinhos para poder me ouvir, porque possivelmente você pode ter algumas dúvidas e eu tenho certeza que eu vou conseguir responder todas elas agora, porque eu estou lendo a sua mente, eu vou responder todas essas dúvidas que você possa ter em relação a esse livro, além de mostrar para você esse livro por dentro, que isso por si só já é uma grande curiosidade das pessoas. Como que é esse livro? De que forma que ele aborda? O que realmente eu vou aprender nesse livro? O que de fato tem nesse livro? E às vezes as pessoas mandam mensagem e falam assim, cara, me fala um pouco mais sobre esse livro de ortopedia. E às vezes, de fato, é muito difícil a gente falar que, por exemplo, você vai dominar a instrumentação cirúrgica em cirurgias de ortopedia do básico ao avançado, entendendo sobre caixa 3,5, 4,5, parafuso canulado, vai entender prótese de quadril, vai entender haste de fêmur, haste de tíbia, haste PFN, enfim, aí a pessoa fala, cara, será que é realmente isso tudo? Será que como que é essa explicação? Vai ter imagem? Eu vou conseguir entender isso de uma forma mais clara? Outra dúvida, esse livro ele vai chegar na minha casa? Isso não é um golpe? Isso é uma enganação? Isso vai chegar realmente aqui? Peraí, deixa eu entender um pouco mais. Quem é esse cara que está falando? Então vamos lá. Prazer, meu nome é Vinícius, sou professor de instrumentação cirúrgica. Hoje temos o maior canal no YouTube sobre o tema de instrumentação cirúrgica no mundo, né? E vai estar aqui embaixo também para você conhecer. A gente tem um Instagram hoje que está contando com quase 60 mil seguidores. A gente já ajudou mais de 5 mil alunos a transformarem sua carreira profissional sobre vários aspectos, tendo mais segurança, confiança naquilo que de fato eles precisam ter para atuar em cirurgias e realmente não ter aquela vozinha ali na cabeça de que será que eu realmente estou pronto, estou preparado para entrar numa cirurgia? Seja você instrumentador cirúrgico, estudante de instrumentação cirúrgica, estudante de medicina que quer entrar para essa área e às vezes uma das formas de você entrar é de fato você entrar pela instrumentação cirúrgica, auxiliando, ajudando, participando dos procedimentos cirúrgicos. E a gente sabe que aquela questão de que você precisa realmente, de fato, ser uma pessoa muito perfeita, muito bem preparada e não pode ter insegurança para atuar numas cirurgias e você fica com aquilo na cabeça, será que eu sei de fato o suficiente? E essa pressão de que você tem que ser perfeito, de que você tem que saber detalhes e detalhes sobre os instrumentos cirúrgicos, isso se torna mais que avassalador. Então isso pode ser que aflore muito mais a sua insegurança e pode fazer com que você realmente desista daquilo dali ou duvide da sua responsabilidade ou da sua capacidade de entrar num procedimento cirúrgico. E às vezes a gente ouve pessoas dizendo que, Vinícius, mas isso tudo é muito balela, né? Para que eu preciso de um livro para aprender sobre instrumentação cirúrgica na ortopedia, se de fato é na prática que se aprende? Isso é um argumento que a gente percebe normalmente de pessoas que são preguiçosas, não querem estudar, ou de fato que acreditam realmente no mundo, né, Alice do País das Maravilhas, e nem sequer questionam que eles querem trabalhar para uma área da instrumentação cirúrgica, onde que normalmente, no caso da ortopedia, o médico ele tem que passar 6 anos de medicina, depois mais 3 de residência em ortopedia e traumatologia, e depois mais 1 ano de subespecialidade, e vai passar o resto da sua vida estudando, se aperfeiçoando e aprimorando cada vez mais a sua técnica. Então eu acho que se torna meio imbecil da minha parte, por exemplo, virar para um médico ortopedista e dizer, doutor, que balela, né? Você está estudando tudo isso daí e mal sabe que é na prática realmente que se aprende. E isso não é, né? A prática ela sempre vai aperfeiçoar aquilo que você tem como base teórica. Ponto final. Aquilo que você tem como teoria vai ser aperfeiçoado e lapidado diante da prática. Porque se fosse na prática que se aprendesse, não tem necessidade de você fazer uma pessoa perder 6 anos da vida dela estudando medicina. Era muito mais fácil você pegar um carimbo, uma caneta, dar na mão dela e falar, cara, vai para um pronto-socorro, atende, vai salvar vidas. Só que o que acontece? Se eu fizer isso com você agora, você vai se sentir o quê? Inseguro, com medo. Será que eu tô pronto? Será que eu tô preparado? Será que vai dar certo? Meu Deus do céu, e se ele me pedir isso? E se eu não souber o nome do instrumento? E se eu passar o instrumento errado? O que pode acontecer? Então, a gente precisa entender que, sim, há formas de você estudar de forma detalhada, técnica, simples, prática,
que vai fazer não com que você seja o super-homem, mas o que eu costumo dizer com os meus alunos, até mesmo com a galera que costuma ter os nossos livros é: esse medo e essa insegurança que normalmente você tem é a ausência que você tem, certo? É a ausência que eu tenho de certeza. Então, se eu não tenho certeza do que vai acontecer numa cirurgia, logo eu tenho medo daquilo, porque eu tenho medo daquilo que eu não sei. Isso me paralisa e muitas das vezes impede até que eu queira prosseguir. Agora, se eu trouxer de forma detalhada para você, o que eu estou fazendo para você? Te gerando previsibilidade do que vai acontecer naquele cenário. Olha, essa cirurgia vai acontecer assim, 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 assim. É só você estudar, ter calma, que isso vai se tornar mais tranquilo. Não mais fácil, mas vai se tornar mais leve. Vai se tornar mais simples. Por quê? Porque você tem em mente o que vai acontecer. E é o que eu vou te mostrar nesse livro aqui agora. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é o sumário desse livro, que realmente é algo absurdo de grande. O livro por si só já é um livro que tem bastante conteúdo, ok? Então aqui, ó, é a primeira parte do sumário. Eu quero mostrar ele bem detalhado para vocês por dentro. Essa daqui é a primeira parte do sumário, ok? Vou aqui, ó, abrir a segunda parte do sumário dele. Depois eu vou te mostrar também de forma mais detalhada, tá, gente? A terceira. Certo? A quarta parte desse sumário, ok? Isso aqui é o que contém nesse livro. E eu vou mostrar para vocês realmente por dentro se isso vai ser possível ou não você aprender, ok? Eu vou abrir aqui especificamente em uma área, tá? Para a gente poder mostrar em detalhes. Ó, ótimo. Já achei uma aqui que vai ser bem bacana de explicar para vocês. Vai ser quase uma aula, né? Se você quer aprender os instrumentos cirúrgicos que são utilizados em uma haste intramedular de fêmur, o passo a passo e a técnica vai ser agora. Vou mostrar para vocês de forma bem dinâmica. E vocês vão ver que, de fato, realmente é muito legal. Obviamente, aqui vão ter outros conceitos que são importantes, como anatomia, biossegurança, centro cirúrgico, processo de esterilização, os instrumentos cirúrgicos básicos utilizados, instrumentos cirúrgicos que vão ser utilizados para membros superiores, membros inferiores, próteses de quadril. Ó. Aqui a gente já vai partir direto para a haste, tá, gente? Porque antes disso daqui, existem outros capítulos aqui que a gente aborda os instrumentos cirúrgicos, que a gente chama de os instrumentos cirúrgicos gerais e a caixa de apoio para essa cirurgia, e você tem a caixa específica, que é a caixa da haste intramedular, que é o que a gente vai apresentar para vocês, beleza? Então, dentro da caixa, a gente vai ter o quê? A haste intramedular, aqui tem os diferentes tamanhos que pode conter ali, né? Isso vai depender de algumas empresas. Você pode ter mais variações ou menos variações, e variações também personalizadas, tá? Por exemplo, você vai operar um paciente com ananismo, eles podem personalizar essa haste também, ok? Então aqui você também vai perceber, né? Os tipos de bloqueios diferentes que ela tem, os parafusos, o tamanho. E aqui a gente vai falar sobre alguns tipos de fratura, explica para você alguns tipos de fratura, algumas indicações que essa haste ela vai ser utilizada. Aqui a gente já começa, ó, a trabalhar com detalhes os instrumentos cirúrgicos que contém dentro da caixa. O nosso método é o método IDO, identificação, diferenciação e uso. Eu vou saber identificar um instrumento, eu vou saber diferenciar um do outro, e eu vou saber o momento específico que esse instrumento é utilizado. Tudo aqui, ó. Então aqui você vai ter, ó, o nome dele, as características, que é o processo de diferenciação, correto? E o uso dele, beleza? Então aqui a gente tem, por exemplo, perfurador inicial, instrumento com empunhadura curva e ponta extremamente afiada. Uso: iniciar a trajetória para os demais instrumentos do canal medular femoral. Protetor de partes moles, tá aqui. Aqui eu vou ter as fresas rígidas de iniciação, eu vou ter as fresas flexíveis, que ela vai ter diversos tamanhos. Aqui ela está mostrando o quão flexível ela é, mostrando em detalhe como que é cada uma, qual as partes delas que é importante, aonde vai ser conectado no motor, o sentido que essa fresa precisa girar. Se ela girar no sentido anti-horário, ela pode quebrar dentro do canal femoral. A gente mostra isso tudo em detalhe. Aqui, ó, o diâmetro de cada uma das fresas que são utilizadas sequencialmente, o empunhador de fio,
como que ele é, os tipos de fio, olivado e liso, o momento que cada um é utilizado. Primeiro vai utilizar o olivado, depois vai ter a camisinha que vai fazer a troca, ou troca-fio também, que as pessoas chamam, para poder colocar o fio liso, porque o fio olivado ele funciona como se fosse um stop, para que quando a fresa esteja entrando no canal, ela não ultrapasse o joelho. Aqui, ó, o trocador de fio, o medidor dos parafusos, a chave que vai ser utilizada. Então aqui eu estou te ensinando o quê? O que tem na caixa? O que tem na caixa de fêmur? O que eu preciso, o que eu preciso esperar quando eu abrir a caixa de fêmur? Vai estar aqui, ó. As brocas, o impactador, o introdutor da haste, o martelo deslizante aqui, ó, aqui embaixo, introdutor. Aqui vai ser o atendimento que vai fazer no paciente inicialmente colocando ali, ó, a tração transesquelética. O que é essa tração transesquelética? Como que isso funciona? Explicado o que tem dentro da caixa, que é basicamente o que a gente acabou de falar para você, a gente parte para o quê? Para a técnica, que é aqui que você vai ter a previsibilidade. Aqui que você vai saber como que vai acontecer a cirurgia. E a gente começa o passo a passo. E por que esse passo a passo é importante, Vinícius? Por uma razão muito simples e óbvia. Aqui você vai conseguir se planejar para poder arrumar a tua mesa. Vinícius, como que eu arrumo a mesa? Aqui. Olha aqui. Ó, então, ele vai fazer o quê? Número 1, vai fazer acesso. O que usa para fazer o acesso? Depois que ele fez o acesso, chegou onde ele queria, ele vai fazer o quê? O processo de iniciar. Vai usar o punção inicial. Depois do punção inicial, vai botar o fio guia, né? Vai botar o fio guia. Tudo isso está descrito, tá, gente? Depois do fio guia, eu tenho as fresas. As fresas vão ser utilizadas com o protetor. Depois eu vou fazer a montagem da haste. Como que essa haste é montada? O passo a passo de como ela é montada no guia introdutor. A utilização do trocador de fio. A introdução da haste. Os parafusos de bloqueio, a forma de bloqueio. As brocas que vão ser utilizados, os guias que vão ser utilizados junto com as brocas. O medidor. Aqui também eu cheguei a apresentar, ó, outros sistemas de bloqueio. Por quê? As hastes intramedulares, as hastes de tíbia, elas vão ter determinados tipos de materiais e instrumentais diferentes a depender de cada empresa, de cada indústria. E isso tudo, às vezes, pode ser confuso para você. Não, mas esse material... Não, você vai saber mexer em todos. Por quê? Porque aqui você vai ter a base do que realmente é necessário ter em cada tipo de cirurgia. Isso segue o mesmo princípio, por exemplo, ó, da haste de tíbia. Mais uma vez, você vai entender o passo a passo, como que é, ó, passo a passo de como que é a cirurgia. Opa! Passo a passo de como é a cirurgia, como que isso acontece, o detalhe da cirurgia. Então, isso daqui vai te gerando o quê? Previsibilidade. Talvez você que nunca entrou numa cirurgia dessa, vai ficar mais tranquilo, entre aspas, sabendo o que vai acontecer. Então, isso, querendo ou não, gente, vai te dar um pouco mais de confiança, um pouco mais de tranquilidade. Não que vai eliminar, a gente também tem fixadores externos, vai eliminar o seu medo, vai eliminar... Não, não vai. Não posso ser hipócrita, né? Porque isso é mentira. Mas isso vai te ajudar muito na questão de você ter a tranquilidade. A gente também trabalha aqui, ó, ensinando para os nossos alunos técnica de aparelho engessado. Por quê? Porque talvez você vai ajudar o ortopedista a fazer um curativo no final do procedimento cirúrgico. O que é esse curativo? O que é uma bota? O que é um Jones? O que é um gesso? Como que funciona? O que é uma malha? O que é um algodão ortopédico? Tudo isso a gente traz. Já vou informar para vocês que o que não tem nesse livro, por exemplo, é a prótese de joelho, tá? E aí, para explicar, a gente ia demorar um pouco nesse vídeo, mas a gente tem, por exemplo, prótese de quadril. A caixa, os sistemas de cimentação, o passo a passo da cirurgia, os materiais, como que funciona. Ou seja, esse livro, de fato, é um guia, um manual para você dominar a instrumentação cirúrgica na ortopedia nessas áreas, né, que eu mostrei para vocês aí no índice. Você vai aprender sobre caixa 3,5, 4,5, bloqueada, haste de tíbia, haste de fêmur, prótese de quadril.
Você vai aprender sobre artroscopia, você vai aprender sobre fixadores externos, tubo a tubo, fixador, Ilizarov, você vai entender o que é isso, passo a passo. Os instrumentos cirúrgicos, deixa eu mostrar para vocês aqui uma caixa de pinça sobre o sistema esquelético, estabelecimento da linguagem, você vai entender sobre o processo de esterilização, biossegurança, ou seja, é como se fosse um curso de instrumentação cirúrgica em instrumentação cirúrgica na ortopedia. Vai entender sobre os materiais e equipamentos, como que é, os cuidados que você precisa ter, tudo isso em detalhe, tá, gente? Ó, os instrumentos cirúrgicos a gente apresenta dessa maneira, o método IDO. O nome, como diferencia, que são as características de cada instrumento, o processo de diferenciação deles, o momento que cada um é utilizado, a função de cada instrumento, a imagem sempre gerando ali, ó, um foco principal aonde você precisa fazer todo o processo de diferenciação. As imagens ficam bem claras, bem nítidas para você realmente, de fato, não ter nenhum tipo de dúvida. Então, esse aqui é um livro que médicos ortopedistas estão comprando para poder ter realmente ali como um guia para poder auxiliar na sequência cirúrgica. Acredite, residente, vocês vão ver alguns depoimentos que estão aqui também na página. Estudantes de instrumentação cirúrgica, estudantes de medicina e principalmente médicos residentes também em ortopedia estão adquirindo esse livro porque entenderam que de fato isso daqui é realmente de fato um manual, ok? Então, esse é o livro, como que ele é por dentro, o método e as imagens. Outras informações que você precisa saber que às vezes as pessoas ficam confusas. Eu vou receber esse livro na minha casa? Sim. Esse livro ele chega na sua casa e de preferência se você quiser até autografado, mas você tem que solicitar isso, né? Porque a partir do momento que você finalizar a sua compra, você vai receber uma mensagem automaticamente no seu WhatsApp. Essa mensagem vai ser o nosso ponto de contato. Você vai estar falando diretamente comigo ou com a minha sócia, que é a Andressa. Você vai estar falando com um dos dois. É realmente a gente que está falando no telefone, beleza? E a partir dali é onde estabelece a nossa comunicação, aonde a gente vai falar sobre o rastreio do seu livro, enviar o código para você. E lembrando, a gente está com uma oferta, né, que é frete grátis para o Brasil. Por que para o Brasil, Vinícius? É óbvio, Vinícius, para o Brasil. Não, é porque os nossos livros, graças ao bom Deus, têm ido para Portugal, para Angola, Alemanha, Inglaterra, Cabo Verde, não, República Dominicana não foi, né? Quase foi. Então, ele tem ido para fora do país. E às vezes, quando a gente fala frete grátis, aí a gente tem que mandar, né? Porque a gente falou frete grátis, a gente não especificou que é frete grátis para o Brasil. Então, frete grátis para o Brasil. O frete grátis, você vai receber o seu livro em até 21 dias. Obviamente, é claro que pode ser que chegue muito antes do que isso, mas muito antes. A gente sempre dá um prazo maior, porque a gente entende que às vezes o meio de transportadoras, você sabe como que acontece, né? Mas eu preciso do livro de uma forma mais rápida, nem que eu pague um Sedex. Na hora que você estiver efetuando realmente, de fato, ali a sua compra, você vai ter um espaço dentro do site que vai mostrar para você ali que você vai colocar o seu CEP, ele vai calcular, e você pode também ali ter o seu frete Sedex, né? Para chegar mais rápido, para chegar em 2 dias, em 3 dias, enfim, eu não entendo muito sobre isso, ok? Então, vamos lá. Número 1, é 100% seguro, eu estou aqui colocando a minha cara. Aqui embaixo também vai estar as nossas redes sociais, caso você queira me conhecer, queira saber quem é esse cara, vai estar o nosso Instagram aqui, nosso canal do YouTube vai estar aqui. Você também tem o nosso contato do nosso WhatsApp aqui também, ok? Que você vai poder entrar em contato com a gente. O livro vai chegar para você com frete grátis pro Brasil, ok? Vai chegar na sua casa, tudo tranquilo, a gente vai ter o maior prazer de enviar esse livro para você. Se você quer realmente dominar a instrumentação cirúrgica na ortopedia, se você entrou nesse vídeo, possivelmente você tem já o conhecimento de que a instrumentação cirúrgica na ortopedia é um mercado que tem uma demanda por profissionais. Por quê? Você não tem profissionais qualificados. Você não tem profissionais qualificados para atuar nessa área, que entendem sobre os materiais de OPME, que sabem o que é o material de OPME, que entende sobre a sequência ali operatória, que consegue conversar. Então, o profissional hoje, instrumentador cirúrgico, que tem o conhecimento sobre ortopedia, é um profissional valioso, tanto para empresas quanto para equipes de ortopedistas, mais para empresas, né? Então, você vai ter a sua importância para indústrias, que são as fábricas, né, que fazem os materiais de OPME, que realizam ali a construção. Você vai ter as empresas que são as distribuidoras,
você vai ter as equipes de ortopedistas que precisam desse profissional e você também pode atuar como um freelance. No meu ponto de vista, essa é a minha opinião, a instrumentação cirúrgica em ortopedia, neuro e buco são as áreas com maiores chances de contratação por conta do déficit de mão de obra e a qualificação técnica e o conhecimento técnico e no meu ponto de vista, até onde eu já trabalhei nos meus 17 anos trabalhando como instrumentador cirúrgico, hoje não atuo mais, né? Era a área mais rentável. Né? Recentemente, tem 2 anos mais ou menos, eu estava trabalhando numa empresa somente para treinar instrumentadores cirúrgicos para essas áreas de neuro e ortopedia, porque o dono entendeu que quando ele conseguia ter uma mão de obra mais qualificada, aquilo dali fazia com que ele tivesse mais vendas. Então, sem sombra de dúvidas, você hoje tem um manual desse daqui que vai te ajudar, te auxiliar na sua preparação para se tornar um instrumentador cirúrgico em ortopedia, sem sombra de dúvida, vai fazer com que você tenha um passo à frente de muitas pessoas que não vão ter esse tipo de acesso. Né? E caso você adquira esse livro e faça sentido para você, lá no nosso WhatsApp você pode falar assim: qual é o bônus e a oferta exclusiva que eu tenho para fazer a minha inscrição no curso de especialização em instrumentação cirúrgica na ortopedia do professor Vinícius? Vou te dar um desconto. Vou te dar um desconto para você fazer parte, né, do nosso curso de especialização com certificado. O curso tem certificado. E lá dentro a gente aborda centenas de coisas, como tudo que tem nesse livro e muito mais. Mostrando para você o passo a passo, a técnica, transformando você em um instrumentador cirúrgico, especialista em ortopedia, do zero até realmente um especialista em instrumentação cirúrgica na ortopedia. Lá você vai entender sobre prótese de joelho, prótese de ombro. Lá você vai entender sobre parafuso canulado, mini micro, enfim, universo de possibilidades que, se você tiver o interesse, você vai entrar em contato com a gente, que eu vou te dar um mega desconto. Hoje, só para você ter noção, esse curso ele custa mais ou menos uns R$ 1.400, certo? Mas se você adquirir esse livro, eu vou te dar um mega desconto. E eu só vou te revelar se fizer sentido para você lá no nosso WhatsApp. Fechou? Mas eu posso te afirmar que você vai ficar muito satisfeito com o desconto que eu vou te dar. Então, só para você ter noção, ele custa R$ 1.400. É um treinamento completo do básico ao avançado que você vai ter acesso aí a 1 ano desse curso, podendo ver e rever quantas vezes você quiser e com certificado. Beleza? E aí lá no WhatsApp, caso isso faça sentido para você, a gente conversa. Beleza? Mas por si só, Vinícius, esse livro, ele vai me ajudar? Ele vai já me direcionar? Sim. Vai te ajudar. Esse livro, com toda certeza, vai fazer com que você tenha uma visão muito abrangente e profunda no tema sobre instrumentação cirúrgica. Então, se você quer realmente, de fato, ser um profissional reconhecido, relevante, bem remunerado dentro da instrumentação cirúrgica, você vai clicar aqui e vai adquirir a cópia desse livro, que vai realmente, de fato, transformar a sua carreira. Isso aqui não é papo de conversa fiada, isso de fato é o que acontece. Lá no nosso canal do YouTube, por exemplo, eu tenho depoimento de aluno que gravou comigo um podcast que ele consegue faturar aí R$ 20 mil por mês por conta de trabalhar com ortopedia e buco, que são áreas do OPME. Obviamente, é um cara que vai trabalhar bastante e existem outros caminhos que também a gente mostra para você dentro do nosso curso de especialização em instrumentação cirúrgica na ortopedia. Fechou? O botão aqui embaixo para você adquirir o seu livro e todas as outras informações que você queira saber vai estar aqui na página. E seja muito bem-vindo à família aí, ó, que quer realmente destravar seus profissionais reconhecidos, relevantes e bem remunerados do mercado. Tamo junto e até a próxima.